Imagine um homem capaz de enxergar o invisível. Um artista que pintava com precisão cirúrgica, mas que ao mesmo tempo desenhava helicópteros séculos antes da aviação existir. Um cientista sem diploma, um anatomista que estudava cadáveres à luz de velas, um inventor que escondia suas ideias em códigos para que o mundo não as roubasse, ou talvez para proteger o mundo delas. Essa é a mente de Leonardo da Vinci. Mas o que quase ninguém conta é o quanto essa mente brilhante também era perigosa. Porque quando um gênio começa a pensar como um deus, os limites da ética e da moralidade se tornam borrões no papel. Neste vídeo, você vai descobrir a verdade sombria por trás da genialidade de Leonardo. E não é a história romantizada que contaram na escola. É o retrato cru, fascinante e às vezes perturbador de um homem que talvez tenha vivido séculos antes do tempo certo, ou no tempo errado para os seus próprios limites. Leonardo nasceu fora do casamento, em uma pequena vila da Toscana, em 1452. Desde cedo, ele entendeu que sua vida não seguiria caminhos convencionais. Sem sobrenome da nobreza, sem acesso direto à educação formal, ele precisou cavar seu espaço no mundo com as armas que tinha: olhos atentos, curiosidade insaciável e uma inteligência que fazia os outros parecerem lentos. Aos 20 anos, foi aceito no ateliê de Verrocchio, em Florença, onde aprendeu pintura, escultura, mecânica e arquitetura. Mas Leonardo não era um simples aprendiz. Ele queria mais. Não bastava saber como pintar um rosto. Ele queria entender como a musculatura o moldava, como a luz o tocava, como a alma o atravessava. Era um pensamento radical para a época. Enquanto o mundo acreditava que o corpo era sagrado e intocável, Leonardo o abria com bisturis rudimentares para observar, desenhar, decifrar. Ele queria ver Deus na engrenagem, na válvula cardíaca, no tendão do dedo. Queria ver Deus no detalhe. E foi exatamente isso que ele fez. Durante anos, Leonardo vagou por cidades italianas como um gênio sem pátria. Trabalhou para nobres, para a igreja, para generais e reis. Mas o que poucos sabem é que ele se ofereceu como engenheiro militar para o Duque de Milão, apresentando um portfólio onde descrevia máquinas de guerra capazes de virar o jogo de qualquer batalha. Ele prometia pontes móveis, catapultas automáticas, fortalezas indestrutíveis e veículos blindados que podiam esmagar fileiras de soldados inimigos. Isso não era apenas imaginação, era ciência aplicada ao campo de batalha. Em seus cadernos, encontramos desenhos detalhados de metralhadoras manuais, tanques movidos por manivelas, sistemas de irrigação que poderiam ser usados para afogar exércitos inteiros. Como alguém que dizia odiar a guerra podia pensar em formas tão criativas de destruí-la? A resposta talvez esteja no fascínio que Leonardo tinha pelo funcionamento das coisas. Para ele, a guerra era um problema técnico, não moral. E isso é ao mesmo tempo brilhante e perigoso. Mas essa mente que antecipava o futuro também era assombrada pelo presente. Leonardo era obcecado por anatomia humana. Realizou mais de 30 dissecações ao longo da vida, mesmo sabendo que isso era ilegal e poderia levá-lo à prisão ou pior. Seus desenhos do corpo humano são tão precisos que até hoje são estudados por médicos. Ele desenhou órgãos internos, músculos, veias, o sistema digestivo e reprodutivo, com um nível de detalhe que assustava até seus contemporâneos. Seus estudos anatômicos, guardados em páginas escondidas, revelam uma obsessão que beirava o fanatismo. Leonardo não queria apenas entender como o corpo funcionava, ele queria recriá-lo, dominar seus mistérios, talvez até vencê-lo. Ele via o corpo humano como uma máquina divina e ele mesmo como o único capaz de interpretá-la.
É nessa arrogância silenciosa que vemos o lado perigoso de sua genialidade. Porque quando o homem acredita que pode entender tudo, ele começa a agir como se nada mais fosse sagrado. E então chegamos a outro aspecto pouco falado, o lado excêntrico e incompreendido de Da Vinci. Ele era vegetariano em um mundo onde carne era símbolo de status, vestia-se com túnicas coloridas, falava com pássaros, colecionava caveiras humanas, evitava mulheres, mas cercava-se de jovens assistentes, como Gian Giacomo Caprotti, apelidado de Salai, a quem ele tratava com carinho e tolerância, apesar dos roubos e mentiras constantes. Muitos acreditam que Leonardo era homossexual, algo que, na época, era não apenas tabu, mas crime. Ele foi denunciado e preso por isso. E talvez seja por esse motivo que vivia em constante fuga da sociedade, da censura, da própria identidade. Mas essa fuga alimentava sua genialidade. Leonardo não pertencia a lugar algum, e por isso podia imaginar o mundo de outro jeito. Ele era um outsider por necessidade, mas também por escolha, e foi fora das regras que ele criou tudo o que criou. Ao final da vida, Leonardo já era uma lenda viva. Foi chamado à corte do rei da França, onde passou seus últimos anos com conforto, prestígio e tempo para refletir. Mas mesmo ali, cercado de admiradores, ele carregava o peso de obras inacabadas, projetos que jamais saíram do papel, ideias que nunca encontraram espaço no mundo real. Ele morreu em 1519, aos 67 anos, deixando para trás milhares de páginas de anotações que só agora, 5 séculos depois, estamos começando a entender por completo. E mesmo hoje, com toda a nossa tecnologia, ainda é difícil acompanhar o ritmo da mente de Leonardo. Porque ele não pensava como nós. Ele conectava o que parecia impossível, enxergava padrões onde ninguém via, unia arte e ciência como se fossem faces da mesma moeda. Era um gênio, sim, mas também era um risco para os dogmas da época, para a igreja, para os exércitos, para a lógica comum e talvez até para si mesmo. Então a pergunta que fica é: o que podemos aprender com essa mente brilhante e perigosa? Talvez a maior lição de Da Vinci não esteja em suas invenções, pinturas ou estudos. Talvez esteja na sua ousadia de pensar o impensável, de questionar o inquestionável, de desafiar as regras escritas e não escritas. Num mundo que cada vez mais valoriza a especialização e a repetição, Leonardo nos convida a ser múltiplos, curiosos, inquietos. Ele nos mostra que a genialidade não está em saber tudo, mas em nunca parar de perguntar. E que, às vezes, é na escuridão das dúvidas que nasce a luz das grandes ideias. Se você também sente que pensa diferente, que enxerga além do óbvio, talvez a história de Leonardo não seja apenas um retrato do passado. Talvez ela seja um espelho. E o que você vai fazer com esse reflexo só depende de você. Se essa história te fez enxergar Leonardo da Vinci com outros olhos, então você já deu o primeiro passo rumo a uma nova forma de pensar. Agora é a sua vez de desafiar o óbvio. Curta esse vídeo se ele te despertou alguma dúvida. Compartilhe com alguém que também precisa conhecer o lado oculto dos grandes gênios da história. E se inscreva no canal para continuar explorando os segredos mais fascinantes e, às vezes, perturbadores das mentes que mudaram o mundo. Porque aqui, a história não é contada como nos livros. Ela é desenterrada, investigada e revelada como você nunca viu antes. Nos vemos no próximo episódio.